fala Idum e bem-vindos a mais um vídeo do The Past Within. Hoje vamos para a parte 2 do ARG. Última parte? Não sei, já que tem algumas coisas que ainda não foram resolvidas e não sabemos em que ou se levam a alguma coisa. Mas vamos ver o que já temos resolvido e se tiver mais coisas do ARG, faço outro vídeo. Se você está aqui, você deve saber o que é o ARG. Se não, não adianta muito você ver esse vídeo sem ter visto o primeiro. Mas resumindo, a ARG é o Alternative Reality Game, que é um jogo de realidade alternativa em que a Rush Lake cria uma série de enigmas enormes e complexos para a sua comunidade resolver. O ARG tem como base algo do universo do jogo da Rush Lake que fingem ser algo real no mundo real. No caso é o Best Kept Memory, que é uma empresa que faz serviços com a memória dos seus clientes. Alguns avisos. Eu vou tentar só mostrar as etapas relevantes e evolução do ARG conforme os enigmas foram sendo resolvidos e tentar dar o máximo de respostas e justificativas possíveis, mas não tem condições de mostrar absolutamente tudo. Primeiro, o ARG é longo, tanto por ter muitos enigmas e também por se passar por um longo período de tempo. O vídeo ia ficar enrolado e desnecessariamente longo. O ARG, segundo, não é feito para ser resolvido por uma única pessoa, e sim por toda a comunidade de jogadores, então é impossível mostrar todo mundo que participou e suas ideias e sugestões. Por isso tem um documento feito pela comunidade que contém todo o ARG até aqui e as contribuições. Mais contribuidores e grandes responsáveis pelas soluções da ARG podem ser encontrados no Discord da Rush Lake. Ambos estarão na descrição. Se tiverem qualquer dúvida, é só perguntar aqui ou no Discord da Rush Lake. Esse vídeo é bilíngue. Se você entende português e inglês, você poderá compreendê-lo. E por fim, eu vou omitir o que acontece se você resolver a parte 2 do ARG em respeito ao Rush Lake. Mas não se preocupe, seguindo esses vídeos vocês conseguem cumprir o ARG e garanto para vocês que vale super a pena, principalmente se você é fã da desenvolvedora e seus jogos. E vamos começar? Antes de começar a parte 2, quero relembrar rapidamente a conclusão da parte 1. A parte 1 do ARG se concluía ao criar a sua fita VHS da sua memória no site da Best Kept Memory. Uma forma de verificar isso era a opção de você ter a sua fita no Hall da Fama no YBKM do site. Outra coisa que foi descoberta foi a senha Albert Lives. E embora o puzzle estivesse ainda incorreto, as chances dessa senha estar correta eram altas. O local de onde deveria usar essa senha também foi supostamente descoberto, mas parece que de qualquer forma essa senha ainda não podia ser usada na parte 1 do ARG. Se tiverem qualquer dúvida ou quiserem saber mais detalhes, assistam a parte 1. E agora vamos para o tempo entre a parte 1 e a parte 2. Haveria um sorteio onde 10 ganhadores receberiam cada um uma fita VHS das suas memórias registradas no site da Best Kept Memory. Pela parte 1 do ARG, qualquer um que desvendasse o enigma poderia ter suas fitas de suas memórias no site, mas somente os ganhadores receberiam sua versão física na fita em VHS real em casa. Nós dependíamos que os vencedores informassem da chegada das fitas para ir para a parte 2, mas isso acabou demorando um bocado, não sabemos exatamente o porquê. Neste meio tempo, também o site da Best Kept Memory ficou fora do ar. Felizmente, nós recebemos a notícia que as fitas estavam sendo enviadas e tudo estava nos conformes. E agora podemos finalmente começar a parte 2 do ARG. Então a Rush Lake anunciou o retorno do site. E o site ganhou novas áreas na página inicial. Uma para ser preenchida pelos ganhadores, acredito eu, para confirmar a chegada da fita, e outra para comprar uns beanies, que são essas toucas com o Mr. Memory bordado. E por fim, aos poucos, os vencedores informaram que receberam o seu prêmio. Eles falaram que no pacote tinha uma fita VHS, um código de cliente, um USB, que imagino seja um pendrive com o conteúdo da fita em formato digital, afinal acho que ninguém tem um videocassete hoje em dia, adesivos, um beanie e uma carta do Shed. As imagens não são minhas e sim foram fornecidas pelos ganhadores.
Agora que temos os vencedores com seus prêmios, confirmando a chegada deles e o site de volta ao ar, vamos voltar ao back-end, a parte secreta e restrita do site. Não sabe como acessar essa área? Veja o vídeo da primeira parte do ARG. Vamos fazer inicialmente duas coisas aqui. Uma é ir até Clientes, Next Page e Corrupted File. Agora lá aparece um Error File, isso não acontecia na parte 1 do ARG. Clicando em Error File, terá o formulário de cliente do Jimbo, algo comum dos demais clientes disponíveis no site, e também terá o puzzle dos símbolos completo, confirmando que a resposta era Albert Lives. Montar esses símbolos e descobrir essa senha envolvia boa parte dos secrets e enigmas da parte 1 do ARG, sendo tão importante quanto registrar as memórias e fitas. Então, a segunda coisa é ir até Company Files, MISC e preencher com Albert Lives, tudo junto e em minúsculo. Como já mencionei antes, essa parte, embora certa, não funcionava na parte 1. Se você colocou corretamente, será mostrado a lista de vencedores do sorteio. Essa lista foi só sendo revelada bem aos poucos conforme os vencedores eram confirmados. Se você clicar no nome do cliente, seu código e um textinho de memória será revelado, e clicando no código aparecerá uma imagem-chave da memória. Isso é importante e será usado mais pra frente. Então, a Rushlake publicou a fita de um dos vencedores, o Jimbo. Hi there. Welcome and thank you so much for choosing the services of Best Kept Memory. You don't need to worry anymore. We did our utmost best to safely store your precious memory on this VHS tape. Are you ready to hear your memory, including a visual representation? Okay, let's go. Na fita de Jimbo, além do código que aparece em todas as fitas, pelo menos as fitas que foram compartilhadas dos clientes ganhadores, temos vários números e letras que aparecem em menos de 1 segundo durante todo o vídeo. Isso nos dá o código 3S12PZ574B. Desculpem pela minha montagem profissional do pente na tela, eu tava morrendo de sono quando eu fiz isso. Mas enfim, vai servir para mostrar. Então você vai numerar esse código de 0 a 9. Então o código de cliente do Jimbo, que aparece no vídeo de 40387, vira P3247. Além disso, Jimbo ganhou um depoimento no site que menciona o vídeo no YouTube. Com o arquivo de cliente, fita e código de cliente e o depoimento, temos os dados necessários para confirmar o Jimbo. Claro que, como isso já foi feito, aparece escrito que o código de cliente já foi submetido. Essa numeração é confirmada posteriormente quando o Jimbo apareceu no back-end, e o mesmo ocorre com as fitas, o código que aparece nelas e o código do back-end dos demais premiados. Então a Rushlake enviou um jornal. O jornal está aí para nos dar as informações para serem preenchidas no Booking, que seria um suposto agendamento para uma consulta aí nessa página que eu estou mostrando. Como podem ver, precisamos de um nome, uma data, preencher um nível de sadness e happy, que significa tristeza e feliz, preencher o nível de anger e fear, que é raiva e medo, e por último escolher o serviço de memória. Então vamos ver o que podemos achar no jornal. Indo para o topo, podemos ver no jornal que tem um voo 1.14.7.5.18.
cada número desse representa uma letra no alfabeto. Por exemplo, se A é a primeira letra do alfabeto, então 1 representa a letra A. Com todos os números, podemos formar a palavra Anger. Logo ao lado, repare que tem umas bolinhas onde a oitava está marcada. Isso significa que na página de Booking, iremos marcar a oitava bolinha em Anger e Happy. Na parte de Weather Forecast, que seria aí um informativo de clima, temos Sadness 4 graus entre eles. Então, no Booking, entre Sadness e Happy, você vai marcar a quarta bolinha. Agora vamos resolver as palavras cruzadas. Eu tenho que avisar, essa parte tem bastante spoiler do Depeche Within, incluído conquistas e secrets. Se você não jogou ou assistiu, eu recomendo vocês voltarem só depois. Tá avisado. Número 1, um ritual entre pai e filha. Resposta, Resurrection, que significa ressurreição. Isso porque Rose ressuscita Albert no Depeche Within. Número 2, pode ser preservado em VHS. Resposta, Memories, que significa memórias, como vemos no site Best Kept Memory. Número 3, aparece atrás de uma Rose jovem. Resposta, Mr. Crow. Ele aparece na conquista You Know What to Do do passado atrás de uma Rose jovem. Número 4, pode ser azul, pode ser branco, mas não era. Resposta, Cubes, que significa cubos. Eles podem ser brancos, pretos, azuis e dourados até onde sabemos. No Depeche Within só tem cubos negros e dourados, mas não tem azuis ou brancos. Número 5, um lugar quente que pode ser encontrado um presente. Resposta, Soup, que significa sopa. No Depeche Within você precisa aquecer a sopa, tomar, e então lá terá uma pedra que abre um dos compartimentos do armário das partes do corpo. Número 6, aparece atrás de uma Rose velha. Resposta, Harvey. Na conquista Harvey Song do futuro, Harvey aparece atrás de uma Rose velha. Número 7, pode aparecer na carne de alguém. Resposta, Pimples, que significa espinhas. Isso é uma possibilidade normal, mas pode se referir à possibilidade de criar espinhas na carne com os líquidos em um puzzle do futuro do capítulo 2 do Depeche Within. Número 8, o objeto que você sempre encontra. Resposta, Matches, que significa fósforos. Fósforos são encontrados em praticamente todos os jogos da Rush Lake, incluindo o Depeche Within. Número 9, não está no passado. Resposta, Future, que significa futuro. Por que não? Número 10, pega o cubo dourado. Resposta, Corrupted Soul, que significa alma corrompida. Albert é quem pega o cubo dourado quase no final do Depeche Within e ele é uma alma corrompida neste momento. Número 11, o que não existe no lago. Resposta, Time, que significa tempo. O tempo não existe no lago é falado bem no finalzinho do Depeche Within, logo antes da fusão da Rose jovem do passado e da Rose velha do futuro. Número 12, seu jogo favorito. Resposta, Chess, que significa xadrez. Xadrez é o jogo jogado entre ambas as Roses, velha e nova, no Depeche Within. Número 13, o primeiro nome. Resposta, Stephen. Repare que em cada palavra um dos quadrados é escuro ao invés de todo branco. Pegando as letras dos quadrados não brancos e indo do mais claro ao mais escuro é formado o nome Stephen. Repare também que somente a 13ª pergunta ou frase da palavra não está escrita em negrito. Então, isso é o resultado dessas palavras cruzadas e o objetivo delas, descobrir o nome Stephen. A pergunta é, na verdade, para dar a dica que Stephen é o primeiro nome de alguém. No artigo Security Breach at the Controversial Memory Storage Facility, que significa falha de segurança nas controversas instalações de armazenamento de memória, temos o nome S. Graustufen. Então podemos deduzir que o sobrenome do Stephen é Graustufen. Aliás, Stephen Graustufen, como eu vi falando no Google. No artigo No Casualties at Metro Crash, que significa sem vítimas em acidente de metrô, temos várias palavras com apóstrofo antes de certas letras. Pegando essas letras, temos a palavra Memory Extraction, que significa extração de memória. E por último, no jornal temos uma data, 20 de dezembro de 2004. Agora que temos todas as informações que precisamos, vamos preenchê-las no Booking. Se você preencher tudo certinho, irá mais uma vez para uma página de emoji em que você precisa marcar os corretos. Porém, esses emojis são diferentes. A resposta para quais você deve marcar está na imagem do código dos clientes no back-end. Vocês lembram?
Acertar os emojis leva a um comercial do centro de distribuição da Best-Kept Memory. Memory storage retrieval and extraction is more popular than ever. O comercial nos dá uma coisa importante: o telefone 74222. Então você deve ir até a demo do Underground Blossom. Eu fiz um vídeo sobre essa demo se vocês quiserem assistir, e jogar até ter acesso ao telefone que fica na estação Child Lane. Hi, Chad Brunswick speaking. Are you interested in visiting Best Kept Memory? Please take the 25 to 9 Metro. See you soon. Como podem ver, nós chegamos a uma área secreta que é o centro de distribuição da Best-Kept Memory. Vamos dar uma voltinha no local. Nós damos de cara com, acredito eu, nosso velho Shed, um tocador de fitas VHS, várias caixas e um anúncio enorme da Best-Kept Memory. Distribution Center. You can find all your personal memories safely stored on VHS tapes. Do lado temos uma porta dupla com um painel digital, caixas e um papel no chão. Então, a plataforma do metrô e na última parede uma esteira com uma numeração, mais caixas e mais papéis. Nesta última área você deve conferir esses papéis que tem uma lista mostrando em qual caixa a fita vai estar pela inicial dos nomes. Então, é só pedir o número de caixa que contém a fita que você deseja assistir. Aqui vamos procurar pelas fitas dos vencedores do sorteio. É importante seguir a ordem que eles aparecem no back-end. Please, put the tape back in the box.
look at this. Ah, the memory of Cat. So beautiful. Ah, look at this. Oh, the memory of Raiv. So beautiful.
as fitas, conseguimos o código 83579924442. Esse código pode ser colocado neste painel que irá abrir a porta dupla. A caixa 66. Quando gravei e editei esse vídeo, ainda não havia sido descoberto a lógica por trás da caixa 66. Acredito que, olhando todas elas, alguém acabou encontrando essa caixa vazia, exceto por uma chave. Essa chave abre uma das gavetas do laboratório, aquele que o Albert destrói. Hello, Mr. Memory. Então a Rush Lake lançou um trailer do lançamento do Depeche Within para o Switch. Oh, nice. I just found a key. E é claro que temos pistas neste trailer. Podemos ver um metrônomo que aparece algumas vezes. Nele está escrito 3Y1, que é bem difícil de enxergar. E, aos 1 minuto e 45 segundos, temos um frasco de vidro tipicamente usado em química com um XZ2. Temos então o código 3Y1XZ2. Podemos usar o código em um puzzle do passado, capítulo 2 do Depeche Within, que será revelado um desenho do lago Rush Lake, com o Rush Lake Hotel refletindo nele e escrito Rose Vanderboom. Vamos ver primeiro a parte de Rose Vanderboom e a linha da montanha. A linha da montanha, se reparar, parece bastante a linha de um gráfico. A ideia é parecida. Cada parte que a linha quebra, entre aspas, é um ponto que significa um número. Você conseguirá notar que cada ponto desse está abaixo de uma letra. Então, nós vamos ligar esses pontos às letras. Então, vamos tentar ver o nível de cada letra de acordo com a linha da montanha.
Como podemos ver, as letras estão todas em níveis diferentes, uma acima da outra. Isso determina a ordem para elas serem reorganizadas. O V é a letra mais alta, então ele é a primeira letra, enquanto o último O é a letra mais baixa, então ele será a última letra. Reordenando todas as letras, temos... a palavra ou nome Vendôme Barroso. Grave isso. Logo abaixo temos a linha do lago e vemos refletido a silhueta do Rush Lake Hotel e uma frase que é Find My, que significa encontre a minha ou encontre o meu. Lembre-se dessa frase. Então vamos para as supostas linhas das ondas das águas do lago. Essas linhas na verdade formam palavras, que você conseguirá ver melhor se você virar a imagem e amassar ela um pouco. Não consegue ver ainda? Vamos então juntar as linhas. Está escrito Memory Tape, que significa fita de memória. Isso se refere às fitas de memória que vemos no Best Kept Memory. Então podemos concluir que está escrito na imagem Vendôme Barroso Find My Memory Tape, que quer dizer Vendôme Barroso, encontre a fita da minha memória. Voltando ao centro de distribuição da Best Kept Memory na demo do Underground Blossom, nós encontramos uma fita de Vendôme Barroso na caixa 23. Ah, look at this. Ah, the memory of Vendôme Barroso. So beautiful. A título de curiosidade, era possível achar diretamente uma fita da Rose Vanderboom na caixa 19, mas houve um update onde esta fita virou a fita de Roser. Acreditamos que isso foi um pequeno acidente feliz da Rush Lake. É muito interessante o conteúdo da fita, já que vemos um laboratório bem parecido com o do Depeche Within, porém com algumas áreas e uma Rose de meia idade que não vemos no jogo. Quando assistir uma fita, algo muito assustador acontece. E é aqui que eu vou ocultar o que acontece, pois é o final do ARG ou o final da parte 2 do ARG. Mais uma vez, recomendo muito vocês mesmos fazerem, que vale super a pena para todo fã da Rush Lake. Se gostaram, por favor, considere dar um gostei e partilhar. Obrigada por assistir e até a próxima.